favor, estou um pouco louca. Mas Deus é bom, né? O tempo todo Ele é muito bom. Não vou me alongar muito, porque eu quero deixar um tempo maior para a nossa oração da família, né? Mas convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em um salmo muito conhecido, muito mesmo, o Salmo 1. Eu acredito que mesmo quem não é cristão já ouviu em algum momento esse salmo. E nós vamos ler da seguinte forma: eu vou ler o versículo ímpar e a igreja toda ela em conjunto, os pares, tá bom? Vamos lá, já está aqui, ó. A minha versão é um pouco diferente, mas não se atendem a isso não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja... Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A igreja... Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A igreja... Vamos repetir mais uma vez esses 6, mas vamos repetir com autoridade. 1, 2, 3. Aleluia. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, aqui está a sua filha. Que eu desapareça e somente o Senhor fale. Perdoa os nossos pecados. Não tome, Senhor, como juízo, mas nos ensina, e que o teu Santo Espírito nessa noite fale a cada coração, ensinando, transformando e renovando para uma nova vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo que, assim, normalmente nós recitamos ele, mas recitamos porque conhecemos. E às vezes nós não nos damos conta da seriedade que está nesse texto. É um texto que está todo ele cheio de promessas, mas de advertências também. Eu pedi que a igreja falasse com mais ênfase, com autoridade os 6, porque esses 6 ele diz algo que às vezes eu e você nos passamos desapercebidos. Quando ele diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que eu vou dizer aqui talvez pareça até estranho, mas ser ímpio não é uma condição dada apenas a quem não aceitou a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, não. Qualquer um de nós, mesmo sendo servo de Deus, mesmo um dia tendo levantado a mão e aceitado a Jesus, podemos nos encontrar em uma condição de impiedade. O que é o ímpio? O que é ser ímpio? O que é estar em condição de impiedade? Todas as vezes que nós decidimos agir por nossos próprios entendimentos, todas as vezes que a gente decide agir conforme aquilo que a gente acha que é certo, nós estamos correndo sério risco de estarmos agindo como ímpios. E a palavra nos adverte que no grande dia o Senhor fará essa separação do ímpio e do justo. E como é que a gente identifica o justo na palavra? O
O justo, acima de tudo, é obediente. E ser obediente não é fácil. Eu sempre estou conversando com os adolescentes no encontro quando a gente tem às 5 horas. Qual é o principal princípio da vida cristã? A obediência. Por que foi que Satanás foi destituído do céu? Ele se tornou um anjo caído. Porque ele quis o lugar de Deus. Ele infringiu o princípio da obediência quando diz que o Senhor não dá a glória dele a ninguém. E todas as vezes que a gente se desapercebe disso, a gente está se colocando em uma linha muito perigosa, uma linha de risco, uma linha que muitas vezes a gente porfia. Alguém sabe aqui o que é porfiar? Já ouviu essa palavra em algum lugar? A Bíblia fala sobre ela, sobre porfiar. Porfiar é quando a gente está em erro, mas a gente usa argumentos até com o próprio Deus, em oração, para convencer que você errou. Mas não foi culpa sua. Você errou, mas não foi bem porque você quis. Você errou porque dada a condição fez você errar. Ou seja, você anula o sacrifício da cruz. Aqui, essa noite, se você estava ligado, você percebeu em cada canção que foi entoada que a mensagem já havia sido pregada. Houve um sacrifício por nossos pecados. Final de março, nós vamos estar celebrando a Semana Santa. E que muitas vezes, até no nosso meio mesmo, ele passa desapercebido do sentido real que foi o sacrifício da cruz, porque o comércio faz a parte dele no chocolate, porque outras tantas pessoas usam os costumes tradicionais das famílias de se reunir para comer, mas não faz sentido nada disso. Só existe Natal porque Jesus um dia nasceu. Só existe Páscoa porque um dia Jesus morreu a morte de cruz para ressuscitar o terceiro dia por mim e por você. E o que isso tem a ver com esse salmo que foi lido? Simples. Bem-aventurado o homem que não anda conselho dos ímpios, de acordo com o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu poderia passar a noite toda falando aqui só desse versículo. O que é ser bem-aventurado? Hoje eu perguntei aos meninos no grupo, eu fiz assim: se vocês estivessem na escola, em uma condição onde vocês estivessem passando por bullying, como seria a conduta de vocês como crentes, como cristãos? E aí cada um trouxe uma coisa. E aí eu fiz uma pergunta a eles: vocês sabiam que uma luta tipo bullying que você enfrente na escola é uma guerra no mundo espiritual? Você sabia que mesmo na escola, mesmo vocês sendo adolescentes, vocês travam também as guerras de vocês? Mas como é que você vai travar a guerra se você não sabe quem é o general da sua guerra? Como é que você vai travar a guerra se você desconhece as armas que você pode usar? Pior do que desconhecer a arma que você pode usar é você saber falar e você conhecer de trás para frente, de frente para trás e escolher não usar. Isso é mais sério. A Bíblia nos alerta que o homem é bem-aventurado. E aí muitas vezes a gente olha, mas como é que pode ser bem-aventurado? Eu estou vivendo. E eu vou confessar uma coisa aqui a vocês. Deus sabe como eu estou sendo honesta no que eu vou dizer. A nossa família tem enfrentado dias bem difíceis com as enfermidades que têm assolado meus avós. Meus avós são referência para mim de vida e vida cristã. Meu avô teve
tenho 95 agora, e minha avó tem 90, vai fazer 91. Mas ambos sempre foram servos de Deus, sempre foram tementes a Deus. Quando meu avô teve o AVC, o primeiro, eu cheguei lá, todo mundo achando que ele já ia embora, né? Já estava chegando o momento. Aí eu chegava perto dele e ele dizia assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E isso há 3 anos atrás. E ele tem resistido ao diabo dia após dia. Agora minha avó se acometeu de uma enfermidade para os homens sem cura. Mas quem sou eu? Eu estava falando com minha irmã. Quem sou eu para dizer que chegou o fim? Se Jesus deu um filho a Sara quando ela tinha quase 100 anos, quem sou eu para dizer que é só aquela doença terminal? Jesus curou Ló de feridas que naquele tempo, acredito eu, ninguém nunca tinha visto. Quem conhece um pouco da área de saúde sabe que qualquer inflamaçãozinha de um dedo que seja incomoda, que dirá o corpo todo cheio de feridas. Devia doer demais, devia doer muito. E o mesmo Deus que permitiu as feridas foi o Deus que cicatrizou. E esses meus 2 avós, eles sempre foram uma referência de fé, de honestidade, de caráter, mas principalmente de fé. E eu perguntei a Deus esses dias, eu orando, eu disse: mas meu Deus, minha avó está sofrendo tanto. E a gente sofre junto, né? Porque a gente ama, a gente não quer ver sentir dor, a gente não quer ver triste. Senhor, minha avó sempre foi tua serva. Ela sempre buscou a ti. Ela sempre procurou ser uma mulher íntegra diante de ti. E por que o Senhor está permitindo? Por que o Senhor tem deixado? O Senhor não me falou com a clareza que eu gostaria, mas Ele trouxe ao meu coração. Eu cuido, eu trato e eu sei o que eu estou fazendo. Se Ele não levou, alguma coisa Ele está preparando. Talvez alguma situação que eu não enxergue, mas que o coração dela precisa ainda ser trabalhado, para quando ela fechar os olhos aqui, ela ter garantida a entrada lá. Então, quando a gente entra na guerra, muitas vezes a gente não sabe por que está nela. E a Bíblia não nos ensina de que a gente não teria guerra, muito pelo contrário. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Esse ter bom ânimo tem a ver com o que foi cantado na última canção, que a igreja não pode ser parada. O Coliseu, quem sabe o que foi o Coliseu? Alguém sabe o que foi o Coliseu? O Coliseu era o local onde os cristãos, na época de Paulo, eram levados para servir de atração. Eles eram mortos por leões, simplesmente porque confessavam Cristo. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Nenhum demônio vai parar a mim e a você se você estiver firmado nessa palavra. Não vai vir enfermidade com legalidade médica ou sem legalidade médica, o médico dizendo que é terminal ou o médico dizendo que não tem jeito. Nada pode parar a igreja do Senhor. E se você entender que você e eu somos essa igreja, você vai entender que quando você está no propósito, como que nós estamos vivendo hoje, você vai entender que as lutas que vão surgindo é porque você está movendo o mundo espiritual.
É porque você está tocando naquilo que mais incomoda Satanás, que são as famílias. Você está aqui sentado, mas eu tenho certeza que se eu pedir para você fechar os olhos, você vai lembrar de pelo menos 5 pessoas da sua família que você gostaria que estivesse aqui e que sabe Deus onde está nesse momento. Então, a nossa guerra não é contra a carne, ela não é contra a sangue, ela é contra principados e potestades que assolam as regiões celestiais. E quando fala assolar, a igreja tem que ter esse entendimento. Quando a gente sai daqui, ser crente aqui é muito fácil. Sabe por quê? Porque nós temos a mesma fé. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Mas quando a gente passa ali na porta, que no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, no prédio que você mora, na rua, você vai ser desafiado o tempo todo pelas trevas, para que você não dê um bom testemunho, para que você caia na fé, para que você enfraqueça. Sabe por quê? Porque se você se mantiver forte, você lembrar dessa palavra, de dizer que você é a igreja de Cristo, que você tem responsabilidade sobre isso, que você tem obrigação de ser exemplo, Satanás não vai ganhar espaço. Ele não vai destruir as vidas que estão próximas a você. Muito pelo contrário. Você todos os dias vai receber de alguém um pedido: ore por mim. Onde é a sua igreja? Posso ir lá com você? Você frequenta onde? Você não disse que é crente não, mas eu acho que você é, né? Você tem um jeito diferente. Quem é do Senhor, ele tem um aroma diferente. Ele tem palavras diferentes. Ele age diferente das pessoas que ainda não têm esse encontro. E isso não nos faz melhor do que quem está lá fora, não. Nós fomos conquistados por Cristo, atraídos por amor. Mas esse amor precisa nos movimentar a atrair outros. Porque senão, eu sentar aqui no mundo, eu falar para vocês simplesmente, quer ver uma coisa? Olhando aqui de fora a fora, todos são crentes. Todos. Se eu perguntar que essa semana você convidou alguém que não é crente para estar aqui essa noite, um convite é feito, quem convence é o Espírito Santo. Não é você e não sou eu. Mas às vezes a gente se cala. Às vezes é alguém que está tão próximo e você sabe que a solução para aquela pessoa está aqui, está na unidade da igreja. O pastor tem falado sempre sobre os desigrejados. Isso já virou objeto até de estudo nas universidades, se você não sabe. Que existe aí fora uma quantidade enorme de pessoas que são simpatizantes do Evangelho, que elas até acham legal essa ideia de igreja, de Cristo, mas sabe de uma coisa? Eu prefiro aqui em casa. Porque na igreja eu não vou ver fulaninho, cicraninho, porque falou, porque disse. Queridos, nenhum de nós aqui somos perfeitos. Todos nós temos defeitos e virtudes. Sabe qual é a diferença de nós que estamos aqui para esses que não estão? É porque aqui o ouvir constantemente da palavra nos alerta, nos exorta, nos edifica e nos sinaliza onde a gente precisa ajustar. Aí, somado a isso, vem a nossa comunhão diária com Deus, que isso daí é a responsabilidade de vocês. Quem está aqui em cima, fala. Quem está aí, recebe e pratica. Se você não pratica, o que sai voltado não faz diferença. Você entra vazio, sai vazio. Você vai passar uma semana inteira e vivendo lutas, porque a luta é diária e ela surge de onde a gente menos
sexta, eu estava na aula na faculdade, e aí Nicole me mandou uma mensagem: mãe, estou com dor de cabeça. Eu disse: toma um remédio. Ela fez: eu tomei, mas não está passando. Só que ela já estava com essa dor de cabeça há alguns dias, e ela vinha falando dessa dor de cabeça, e eu perguntei a ela: eu vi que você caiu, bateu a cabeça. Ela disse que eu lembrei não. Só que mãe sabe, filho, o que tem. E eu olhei para ela: tem certeza? Porque eu sei que ela não para. Tem muita energia, graças a Deus, que continua. Mas ela me escondeu que ela tinha caído na aula de educação física e tinha batido a cabeça na trave, que deu um gol, e ela bateu a cabeça. E aí eu saí da faculdade, cheguei em casa, o pastor tinha ido buscar a Vitória na faculdade, e a gente foi para o hospital fazer os exames. Cheguei em casa às 4 horas da manhã. Graças a Deus, livramento, não teve nada, fez tomografia, fez os testes. E eu perguntei a ela: por que você escondeu? Ela disse que eu fiquei com medo da senhora brigar. E eu disse a ela: mesmo que eu brigasse com você, você tinha que ter falado. Sabe por quê? Porque você escondeu e você mentiu. Quando você disse que não brigava, você mentiu. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Quantas vezes a gente esquece que Ele é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está dentro do banheiro quando você toma banho. Ele está com você quando você deita. O esposo, a esposa. Ele está no seu quarto quando você fecha a porta. Mas às vezes a gente se deixa levar por essas ideias das trevas que nos cercam, que elas cercam, esperando uma brecha para entrar. E aí a gente cede. E aí é uma lutinha hoje, é uma lutinha amanhã. E aí a gente vai caminhando, achando que está tudo bem. Achando: eu já confessei a Jesus, já me batizei, está tudo certo. Já não, viu? Não está, não tem nada certo. O Senhor Jesus conhece a mim e a você. Ele sabe as nossas dificuldades. Muitas vezes eu oro e digo: Senhor Jesus, me ajude a ter um espírito mais manso, a ser uma pessoa com o coração mais tranquilo, a não ser tão ansiosa. Por que eu oro? Porque eu sei que eu sou tudo isso. E eu sei que eu sozinha não vou conseguir. Eu sei que eu sozinha não dou conta. Minha irmã aqui sabe que o que eu vou falar é verdade. Eu sempre fui uma pessoa de um temperamento muito difícil. Muito difícil. E aí às vezes ela brinca assim: quem te viu, quem te vê. Eu dizia assim: o Espírito Santo sabe muito bem o preço que eu paguei. Porque eu precisei entender que eu sozinha não ia mudar meu temperamento, eu sozinha não ia me tornar uma pessoa mais tranquila, eu sozinha não ia conseguir ter paciência para resolver os problemas, não ia. E todas as vezes que eu me torno ansiosa, que eu fico nervosa, mais dificuldade eu vou ter de resolver, menos Deus vai ter de operar. Porque Ele diz que nós precisamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E a gente o que faz? Justamente o contrário. E aí a gente adoece, e a mente adoece, e o corpo adoece. Aí daqui a pouco a gente está com gastrite, daqui a pouco uma dor de cabeça, daqui a pouco ai, ui, ui, e Deus cura. Nosso corpo é templo, e a gente tem que cuidar dele de todas as formas, inclusive obedecendo a palavra, que é o princípio de toda ciência e sabedoria. Então, queridos, nós vamos nesse momento fazer oração pela família. Essa oração pela família é uma campanha que Deus colocou no meu coração em janeiro. E aí eu fiquei orando, conversei com o pastor, pedi a ele autorização, para que a gente iniciasse a campanha.
campanha, mas foi uma campanha que surgiu pelo que eu havia visto em algumas situações familiares, inclusive da minha família, e que eu disse: meu Deus, se nós não fizermos algo, se nós não movermos a água, tudo vai continuar como está. Quem está frio vai ficar gelado, quem está distante vai se distanciar mais, aquele que está caminhando lá no Egito vai ter dificuldade de voltar, e quando voltar vai voltar cheio de marcas e de cicatrizes, e aí tudo se torna mais difícil. E não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma. Não é brincar de Alice, que é o mundo cor-de-rosa, até porque o sangue que Jesus derramou na cruz, ele tinha um sangue carmesim, vermelho. Não é fingir que está tudo bem, é saber que não está tudo bem, mas vai tudo bem, como dizia a mulher quando foi perguntada na Bíblia. Não estava, mas vai tudo bem, porque quem está caminhando comigo, caminha com você, desde que você verdadeiramente convide. Às vezes a gente tem a tendência a achar que o meu problema é maior do que o dele. Se na minha casa tem um problema sério de doença, o meu vizinho que está passando por um problema financeiro, então, botando-lhe um patamar entre doença e finança, a doença é pior. Quem disse? Quem disse isso? A minha dor você não sente, assim como a sua dor eu não tenho como sentir, mas eu tenho como, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que pode todas as coisas, me fortalecer para que eu vença, para que eu me torne uma pessoa que vire referência, porque esse é o sentido de ser abençoado. É quando eu sou abençoada e a minha bênção vai alertar o outro que ele também pode viver aquilo. É uma conquista de amor. Se eu peço a Deus um carro e a intenção do carro é só eu desfilar com um carro bonito, e eu não tenho a intenção de, através desse carro, fazer algo pelo reino, eu vou te dizer uma coisa: dificilmente o Senhor vai confiar a você isso. Se você está pedindo um esposo, uma esposa, um namorado, seja lá o que for, que é seu sonho, não sei, mas se não tiver como propósito fazer outros se achegarem a Deus, não tem sentido. Então, estar aqui hoje tem um propósito. Você não se arrumou, deixou de estar em casa, talvez comendo algo que você gostasse, talvez assistindo um filme para vir aqui, porque você acha que eu vou lá. É o costume. Se eu não for, eu vou sentir falta pelo costume. Não. Você veio aqui porque alguma coisa dentro de você sabe que aqui é o lugar onde você se aproxima mais de Deus, onde você consegue ouvir e aprender mais. Mas eu recebo áudio, mas eu recebo também, viu? Muito áudio, muita coisa boa. Já aconteceu, eu estou numa situação difícil, aí quando eu olho a oração do dia, quando eu ouvi a oração do dia, tudo que eu estava precisando. Mas isso não basta. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar no corpo de Cristo é incomparavelmente melhor. Estar na igreja, com a igreja, para a gente caminhar junto uns
que as pessoas aí fora acham que é normal. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, você medita dia e noite. E aí a Bíblia diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz, ele faz, será bem sucedido. Se você é esse homem, se você é essa mulher, se você é esse jovem, se você é essa garota, esse menino, essa criança, então você é um bem-aventurado. Mas se por acaso você se autoexaminou, se você olhou para dentro de você e você viu que tem alguma coisa ainda frágil, alguma coisa precisando ajustar, aproveite hoje, não espere o amanhã, porque o amanhã não é vosso. O amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã pertence só a Ele. E um dia, eu e você vamos dar conta de todas as coisas, boas e ruins, que nós fizemos. E o Senhor, que esquadrinha os corações, é justo e fiel para cumprir a sua palavra. Então, vamos agora, nós vamos aqui na luz. Já se trouxe até uma explicação bem interessante sobre a questão da serpente, a representação da cruz. Simbólica, sim, mas é um símbolo de um Deus vivo que se fez homem por amor. Porque se não fosse assim, nós estaríamos sujeitos à morte eterna, para um local onde era destinado só a Satanás e os demônios que acompanharam ele. Então esse amor, a sua criatura, é que nos fez filhos de Deus. E aí a minha Bíblia diz assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Então, pense você que é pai e mãe, pense aí agora, seu filho, você mediria esforços para alertar ele de um perigo? Você mediria esforços para tirar ele de uma cilada, de uma armadilha? Você mediria esforços para fazer com que ele despertasse de um erro? Um filho que de repente está usando droga, está fazendo algo ruim? Não, né? Meu Deus também. Ele não mede esforços para nos livrar do mal. E ele foi capaz de entregar seu único filho, que foi na cruz, uma morte terrível. E a gente fala isso, parece que é tão comum ouvir, né? É tão comum ouvir que Jesus morreu na cruz, só que a gente não dá o valor devido. E quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, que eu preciso me cobrar diariamente e lembrar desse sacrifício, o valor que ele teve e por que ele fez. Então nós vamos orar pela família agora. Você vai se colocar de joelhos. E essa cruz simbólica, você vai fechar os seus olhos e você vai clamar. Você vai clamar pela sua família. Você vai clamar de joelhos, a não ser que você não possa. Aí você vai ficar sentado, está com algum problema na perna, na coluna, for alguma questão de doença. Você não pode, então você continua. Mas se você puder, dobre seus joelhos. E você vai agora clamar por sua família. E eu vou clamar pela família, a família de Deus também. Sabe por quê? Porque seu sobrinho, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, todos aqueles que você ama e que ainda não tiveram encontro com Deus, eles estão caminhando para a perdição eterna. Eles estão indo para uma possível vida de perdição eterna. Eles estão indo para um lugar onde há ranger de dentes e
e o agir e o efetuar é do Senhor. Pai de amor, de bondade, aqui está a sua igreja, Jesus, de joelhos, diante da tua cruz. Sabemos, Pai, que alto preço o Senhor pagou por nós e pagou por cada um dos nossos. E oramos, Senhor Jesus, nessa noite, oramos por cada um dos nossos familiares, da nossa parentela, nossos filhos, colocamos eles, Senhor, diante da tua cruz, aos pés da cruz, para que o Senhor prepare o excelente, o bom casamento. O Senhor prepare, Senhor, as famílias que virão após deles, porque nós temos uma promessa, Jesus, de até 1000 gerações, e a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos a ti. E oramos nessa palavra, Senhor, porque sabemos que essa promessa é para nós e para os nossos, ainda que exista um deles, Senhor, em desobediência, usando, Senhor, entorpecentes ou álcool, ou agindo, Senhor, de alguma forma que te entristeça. Nós oramos nessa noite para que o Senhor, com teu Santo Espírito, desperte eles, que todo demônio que se levantou contra as famílias seja agora denunciado, seja agora amarrado e lançado no abismo, porque as nossas famílias não pertencem às trevas, nossas famílias pertencem a ti, Jesus Cristo. E nós trazemos no mundo espiritual, Senhor, toda essa verdade, reivindicando, Senhor, essas promessas que um dia o Senhor deu na cruz, quando o Senhor disse que levaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O Senhor é um Deus que cura. Eu Jeová Rapá, eu Jeová Jireh, eu Jeová Tsidkenu, é o Deus do hoje, é o de agora e de amanhã, é o Deus que sabe as lutas que temos travado, aonde eu não conheço, mas o Senhor conhece. O teu Santo Espírito sabe as dores que tem assolado, sabe também, Senhor, como desejamos nos dias de riso ofertar te a honra e a glória. Então, Senhor, as nossas conquistas são suas, as conquistas dos nossos familiares, onde houve um roubo, onde houve um distanciamento, onde os seus filhos, Senhor, que antes estavam na tua casa, escolheram caminhar lá fora sozinhos. Nós estamos agora, Senhor, diante da tua cruz, clamando: traz-os de volta para uma aliança eterna, para uma aliança verdadeira, para uma aliança, Senhor, que não se rompa, uma aliança de vida e vida eterna, uma aliança, Jesus, onde eles passem a ter uma experiência contigo e desejem, Senhor, que outros também venham a ter, porque senão nós estaremos negligenciando, Jesus, a tua palavra que diz que nós precisamos amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Mas se nós estamos aqui e não nos incomodamos com quem ainda não está, nós estamos, Senhor, sendo desobedientes à tua palavra. E é por isso que nós oramos, e é por isso que nós apresentamos a tua igreja, uma igreja, Senhor, que tem sede de conhecer mais de ti, mas é uma igreja que precisa, Jesus, conhecer o teu poder, precisa ver, Senhor Jesus, o seu agir, o seu movimentar. Move as águas, Senhor, move as águas hoje nesse 4º dia de campanha, onde nós ofertamos diante de ti, Senhor, o jejum que nos fortaleceu para estarmos aqui nessa noite. A semana acabou e outra se inicia. Tivemos guerras, tivemos lutas, mas saímos de todas elas vencedoras, porque o Senhor estava conosco. O Senhor nos livrou do homem perverso, o Senhor nos livrou dos acidentes, o Senhor nos livrou das armadilhas que Satanás preparou. E nessa noite, Senhor Jesus, nós estamos aqui dizendo: somos seus e nossa família é sua. E Satanás não pode tocar em nenhum dos nossos. Satanás não pode levar nenhuma vida, porque nós estamos debaixo dessa autoridade, estamos debaixo desse poder, estamos debaixo do nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Passa agora, Senhor, curando as enfermidades.
famílias. Nós estamos cercados com o fogo do Santo Espírito, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, por todos os lados. Senhor Jesus, tu és o Rei dos Reis, é o Rei das nossas vidas e das nossas famílias, e por isso daremos glória, e por isso daremos honra, e por isso daremos louvor, e já te agradecemos, porque estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem anjos e potestades poderão nos separar do teu infinito amor. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé, mas não sentem. Já sim, a música da igreja. Nós vamos cantar esse louvor de novo, mas a gente vai cantar dessa vez. Nós vamos cantar com a autoridade que você agora sabe que você tem. Porque eu e você somos autoridade no mundo espiritual. Você tem que entender uma coisa. Se você dobrar seus joelhos, se você levantar as suas mãos e disser na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia, ela tem que sair. Se você exercer essa autoridade no nome de Jesus, eu ordeno que toda confusão na minha casa, toda briga, toda intriga, todo mal tem que sair. Tem que sair, não fica. Não fica. Eu tenho vários testemunhos, vários, não são poucos não, de como Deus agiu quando eu comecei a usar essa autoridade que eu não sabia que tinha. Eu aprendi a usar. Eu e você, e isso não tem tamanho não é criança, não é adulta, do mais de Vitorinha, que tem 4 anos, né? Ao mais idoso, todos nós temos autoridade para mandar Satanás sair. E essa música, eu tinha pedido a Jace, é uma música que ela fala muito forte. É uma música que fala dessa autoridade de igreja que é você, que sou eu. E para a gente lembrar que se os leões que mataram cristãos na época de Paulo podem se levantar no dia de hoje, pode se levantar e tirar a sua vida, mas se você estiver nessa autoridade, você vai viver o escape do Senhor, você vai viver o excelente, você vai viver aquilo que a Bíblia tem como promessa para os seus, o dia de fartura, o dia de bonança, a prosperidade, todo o resto será agregado. Vamos já. Mas é para cantar, viu? Não é para ficar só. É uma letra, vai estar aqui. Vai estar aqui com tudo. Nós vamos cantar com autoridade. Pressionados, mas não desanimados. Nunca desanimados. Perplexos, E às vezes a gente fica. mas não Às vezes a gente fica desesperados. perplexo, estamos